Fala, paixão, tudo na paz, tudo certinho? Bem, vamos falar hoje de resistores, leis de Ohm, assuntozinho que volta e meia aparece no vestibular e é tranquilo, beleza? Então vamos lá. Para que serve um resistor? Como está escrito aí, os resistores elétricos são componentes fundamentais em circuitos eletrônicos e têm várias funcionalidades importantes. Porém, a gente tem que saber como é representado isso dentro de um circuito elétrico. Ele pode ter essas duas representações, tá? Esse retângulozinho aí ou esse rabiscadozinho, que é o que mais aparece em provas, né? Esse tracejadozinho assim, ok? Então vamos lá. Seguinte, a primeira funcionalidade, né, que a gente tem que destacar é o controle da corrente elétrica. Tá? Então eu boto assim para vocês. Os resistores, eles limitam essa quantidade de corrente que passa através de um circuito. E ele vai proteger esses componentes de danos causados por correntes desnecessárias, correntes excessivas, tá? Então é o seguinte, você tem ali, ó, repara que você tem um fluxo enorme de corrente vindo por aqui. Quando chega no resistor, ó, ele começa a entrar mais lentamente, ou seja, ele vai controlando esse fluxo de corrente. Tá? Então, essa é uma das funcionalidades de um resistor elétrico, controlar o fluxo de corrente. Eu posso aumentar a resistência, posso diminuir a resistência, mas eu estou controlando eles aqui. Eu posso fazer uma analogia disso da seguinte maneira: imagina lá um estádio de futebol, aquela galera toda para entrar, né? E aquilo, se eu deixar os portões abertos, eles vão entrar desesperadamente. O que eu faço? Eu coloco, né, antes da entrada deles, uma catraca, tá? Então essa catraca aqui, ó, seria o meu resistor. Por quê? Porque eu vou controlar aquele fluxo de corrente de pessoas entrando no estádio, tá? E daí, quando eles passam controladamente. Beleza? Uma analogiazinha tranquila para você entender? Então vamos à segunda funcionalidade de um resistor. Seguinte, dissipar energia, tá? Como eu estou falando aí, os resistores eles convertem energia elétrica em calor, energia térmica, tá? O chamado efeito Joule, que pode ser útil em aplicações do aquecimento. Então, como isso? Da mesma maneira, você tem o fluxo de corrente passando por ali. Ora, o atrito desses elétrons batendo aqui nas paredes do resistor causa o quê? Causa um efeito Joule, né? Transformando energia elétrica em energia térmica. Aonde eu uso isso? A gente usa isso direto no dia a dia, gente. A gente usa isso no resistor de ferro de passar roupa. Você transforma energia elétrica em energia térmica, né? Passar uma roupa, você precisa do ferro quente. Eu posso também usar isso numa torradeira elétrica, tá? Para aquecer o pão, esquentar o pão, né? Outra maneira bastante usada aqui é no chuveiro elétrico, né? Você ter água quente, você está transformando energia elétrica em energia térmica e esquentando a sua água do banho. Beleza? Terceira funcionalidade dele, dividir a tensão, tá? Quase a gente não fala disso, né? Mas deve falar. Vocês estão vendo aqui uma bateria, né, que eu botei ali 90 volts e vocês estão vendo dois resistores e eu coloquei aqui, ó, 2 voltímetros. Você está vendo que a bateria ela fornece 90 volts para o sistema. Esses 90 volts para o sistema, quando você chega no resistor aqui, ó, de 20 e de 10, você vê que ele está separando essa voltagem. Olha ali, ó, ele está dividindo essa tensão, ou seja, eu estava mandando 90, um está recebendo 60 volts e o outro está recebendo 30 volts, ok? E nele está passando uma corrente. Poxa, mas eu tenho capacidade de saber essa corrente? Sim, exatamente pela primeira lei de Ohm,
que é dada por U igual a RI. Essa é a que a gente chama de primeira lei de Ohm. Vamos entender essa lei? Seguinte, o que é U? U é a tensão elétrica ou DDP. Ela é dada em volts. Ora, R é a resistência que a gente está estudando, resistência elétrica que é dada em ohms. I é a corrente elétrica que é dada em ampere. Nós já vimos isso em um outro slide anterior, ok? Bem, eu vou pegar o exemplo lá que eu coloquei para vocês. Só que tem uma coisinha. Eu não vou falar de associação de resistores, tá? Mas eu tenho dois resistores aqui e eles estão em série. Depois eu vou fazer um videozinho falando sobre isso, ok? Mas por enquanto, já adiantando um pouquinho, você está vendo aqui 20 e 10. Então é como se eu tivesse um resistor de 30 ohms. Então eu tenho uma bateria lá, uma DDP de 90 volts. Eu tenho um resistor de 30 ohms, tá? Estou juntando os dois aqui. Depois, quando vier a associação, vocês vão entender do que eu quero dizer. E eu quero saber a corrente que estava passando nesse circuito. Ora, é simples, vou usar exatamente essa fórmula, U igual a RI. Ora, quem é U? 90, R 30 e I. I nada mais do que 3 amperes. Tranquilo? Facilzinho esse exemplo? Então vamos continuar, gente. Curvas características de resistores ômicos e não ômicos. Quando ele fala dessas curvas, ele está falando nada mais, nada menos do que gráfico, galera. Então você tem ali o gráfico dessa daqui, você está vendo que o I, o U1 e I1 é igual a U2 sobre I2. Por que U sobre I? Lembra que é R, que U é igual a R vezes I? Ou seja, a resistência elétrica é a divisão, né, é a razão entre a voltagem, a tensão, pela corrente, tá? Então você está vendo que não importa onde ele esteja nesse gráfico, ele vai ser constante, tá? O resistor é sempre o mesmo. Já é diferente desse outro gráfico aqui, ó. Desse gráfico ele já não tem essa constante, tá? Ele vai mudando conforme ele vai subindo, ou seja, conforme ele vai ganhando temperatura, né, aumentando sua temperatura, não, ele vai aumentando a sua temperatura, ele vai fazendo uma curva. Então vocês estão trabalhando com dois gráficos, um de resistor ômico e outro de resistor não ômico. Então repara numa provinha que sempre aparece um resistor, se ele tiver essa característica aqui, ó, retinha, ele é chamado de resistor ômico. Começou a fazer curva, a partir dali ele é chamado de não ômico, ok? Segunda lei de Ohm. Essa lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor depende de suas características dimensionais. Bem, então ele fala de resistência. Resistência elétrica, né? É um material que é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então, peraí, quem é esse R? Esse R a gente já viu, é a nossa resistência, dada em ohms. Só que ele fala aqui, ó, a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então ele está dizendo que isso aqui é igual a L, que é o comprimento, ou seja, diretamente proporcional a ele. Mas ele continua dizendo aqui, ó, e inversamente proporcional à sua área de secção. Opa, inversamente à sua área de secção. Então, minha resistência é igual a L sobre A. Mas ele ainda fala uma coisinha aqui, ó. Depende também de uma grandeza chamada de resistividade, que é essa daqui, ó. É o Rho, tá? Uma letra grega. Resistividade, que é dada em ohmmetro. Essa grandeza ela relaciona-se exclusivamente ao material do qual o corpo é formado, ou seja, o tipo de material que você usa, ok? Então essa aqui é chamada segunda lei de Ohm, Rho L sobre A, beleza? Bem, vamos fazer uns exercícios para a gente entender? Então vamos lá. Enem 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores,
têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina, difícil de falar, se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Ele pergunta: o valor da resistência elétrica da polialinina, tá difícil, da presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Bem, galera, tem não é uma pegadinha, mas tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção aí. É o seguinte, ó, ele fala ali o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas a altas concentrações. Vamos deixar isso aí marcado aí para a gente dar uma pensada. Bem, eu vou usar a primeira lei de Ohm, U é igual a I. Mas, poxa, cadê os dados? Tá no gráfico, galera. O gráfico ele fala aqui, mas ele nem precisava falar que ele é ôhmico. Olha só, é uma reta, ó. Eu vejo que ele é ôhmico. Posso pegar qualquer valor dele que vai dar sempre o valor da resistência. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, o 2 de U e vou pegar o 4 de corrente. Repara que o 4 aqui, ó, é 10 a menos 6, hein? Tá ok? Então vou colocar isso nos lugares certinhos. 2 igual a R vezes 4 vezes 10 a menos 6. Fazendo essas contas, eu tenho ali, ó, 2 sobre 4 vezes 10 a menos 6. 2 por 4, né? Simplificado, daria 1,5, né? Vezes 10 a 6. Esse 10 a menos 6 aqui, ó, ele passa para o numerador mudando o sinal do expoente. Era menos, passa a ser mais. E quando eu termino isso aqui, ó, aparece para mim isso, ó. Resistor igual a 0,5 vezes 10 a 6. Se eu der uma arrumada nisso, ó, ele fica exatamente igual à letra D, ó, 5 vezes 10 a quinta. Porém, agora o perigo. Lembra que eu pedi para você marcar isso aqui? Por quê? Porque agora, olha aqui o que ele pede. Ele quer o valor da resistência elétrica de altas concentrações. E quando acontecem as altas concentrações, o que ele faz? Ele quadruplica. Ele quadruplica a minha resistência, que é essa daqui. Então, peraí. Eu vou lá e multiplico isso por quanto? Por 4. Eu encontro 2 vezes 10 a 6. Logo, letra E. Questãozinha perigosa, hein? Se você não ler, não interpretar, não prestar atenção, você erra por bobeira, hein? Tá? Vamos para a próxima. Agora uma da AFA. Um fio de cobre com resistividade 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm-metro é enrolado em um suporte cilíndrico com raio 10 centímetros, com 500 voltas. Sendo o raio do fio 2 milímetros, sua resistência elétrica em ohms é... Bem, então vamos devagar nessa. Sei que eu vou ter que usar a segunda lei de Ohm. Rho, ou melhor, R é igual a Rho de L sobre A. Primeiro eu vou encontrar o L, ou seja, o comprimento. Bem, isso aí é o seguinte, galera. Ele enrolou isso, ó, num suporte cilíndrico, né? Foi enrolando 500 vezes. Mas quando ele enrola isso aqui, ó, isso aqui é uma circunferência. Poxa, uma circunferência é dada por 2πr, o comprimento de uma circunferência. E ele disse que o raio dessa circunferência é de 10 centímetros, ó, 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. Bem, como são 500 voltas que ele dá aqui, ó, desse cilindro, né, nesse suporte cilíndrico, eu vou multiplicar 500 vezes 2πr. Como R é 0,1, que é 10 centímetros, eu multiplico 500 vezes 2 dá 1.000, 1.000 vezes 0,1, 100. 100 o quê? Π, porque eu não mudei o π, ele também não me deu o valor de π. Então, trabalha com ele, gente. Usa o π e deixa ele quietinho. Porque se tiver que tirar, eu tiro lá no final, ou coloco o valor dele no final, 3,14. Vai depender do exercício, tá bom? Mas eu deixo ele aqui indicado, tá ok? Então já achamos o L, 100 π metros. Bem, vamos achar agora esse A. Esse A,
eu vou fazer o quê? O que que é esse A? Esse A é a espessura do fio. Então, ó, o fio ó, tem essa forma aqui de um cilindro, né? E você vê que essa forma aqui é uma área de círculo. Então, essa secção transversal, esse corte que eu dei aqui, ó, a área de círculo é πr ao quadrado. E ele me deu também o raio desse círculo, que é 2 milímetros. Tá? Então, eu vou pegar lá e botar 2 milímetros, que é 0,002 metros. Então, colocando aqui na fórmula, eu tenho π de r ao quadrado, ou seja, π de 2 vezes 10 a menos 3, que é o que está escrito aqui, ó, isso tudo elevado a 2. Isso vai dar quanto? 4, né? 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. E eu não posso esquecer de quem? Do π. Ok? Então eu tenho esse resultado, 4π vezes 10 a menos 6 metro quadrado, porque eu estou trabalhando com área. Ok? Daí eu vou colocar na fórmula, olha lá, 1,69 vezes 10 a menos 8, né, porque isso aqui foi dado, 100π que a gente encontrou, 4π vezes 10 a menos 6, que a gente também encontrou. Agora acabou, galera, é só matemáticazinha básica. Vou cortar o π com π, olha só. Lembra que eu falei para não mexer nele? Deixa ele. Se tiver que cortar, ele corta. Se não tiver que cortar, ele vai ser usado no final. Mas, ó, pude cortar. Evito de fazer milhares de contas, aquelas contas grandes lá. Ok? Não posso ter, tem que ter essa malandragem, galera. Por favor. Agora, ó, pronto. 1,69 sobre 4. Ó, trouxe ele para cá. 10 a menos 8 está aqui. 100, 10 a segunda. 10 a menos 6 estava no denominador. Passei para o numerador. Ó, mudei o sinal dele. Multiplicação de potências iguais. O que eu faço? Repete a base, soma os expoentes. Menos 8 com mais 2 com mais 6 vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então isso aqui, ó, tudo vai virar 1. Então basta apenas 1,69 dividido para 4, que vai dar quanto? 0,4225. Letra A. Beleza, galera? Então a gente fecha por aqui, né? Apareceu aí, ó, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, né? Então espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Falou? Beijo, fui!